Então, boa noite, vamos começar com a leitura do livro Sementes de Felicidade. Permaneça firme. Procure atenuar o sofrimento e o desequilíbrio alheios. Faça todo o possível nesse sentido, mas resguarde-se. Procure compreender o outro sem se desequilibrar. Participar da dor alheia é ato de seriedade e amor. Desequilibrar-se revela fraqueza e abre o coração ao sofrimento. Veja tudo com amor, resista à influência. Equilibrar o sentimento é saber enfrentar as adversidades da vida. Assim, nesse momento, silenciamos para a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros do plano maior, nesse momento que estamos aqui reunidos, nessa casa de oração, queremos agradecer pela semana que tivemos, pelas bênçãos recebidas, por estarmos aqui hoje para poder estudar um pouco mais os conhecimentos que nos são passados através da doutrina espírita. Assim, rogamos que a pleiade de luz esteja iluminando cada um de nós aqui presentes, que todos possam ter uma boa compreensão de tudo que vai ser ventilado, bem como aqueles nossos amigos e irmãos que estão vendo pelo Facebook ao vivo, que essa mensagem possa chegar a todos e que possamos assimilar da melhor maneira possível. Assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui. Muita luz e paz a todos. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, no Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, e no livro Exilados de Capela, de Edgar Armand, por inspiração do Espírito Razim. E vamos tentar abordar o tema da transição planetária. Evidenciam os espíritos da codificação o tempo da transição planetária que estamos vivendo na Terra atualmente. Condição inerente de todos os orbes, submetidos pela mesma lei de evolução que os seres, representa um tempo de renovação das coisas para criaturas mais espiritualizadas. Então, a transição planetária, nós estamos vivendo ela atualmente, e ela é uma condição inerente, atendendo à lei de evolução. A lei de evolução diz que todas as coisas materiais ou espirituais, elas precisam evoluir. Há um tempo para as coisas. E a lei de progresso, a lei de evolução, se aplica ao macro e também ao micro. Ela é uma condição inerente. Todavia, a Terra, como nós estamos diversas vezes, já nos foi dito que estamos passando pelo período da transição planetária, onde estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e vamos nos transformar em mundo de regeneração. O planeta em si, as coisas materiais, elas não irão mudar. O que irão mudar é a natureza, o aspecto moral dos seres que estarão aqui e aqueles que encarnarão. Daqui a 100 anos, nós não temos como precisar, mas daqui a 100 anos nós talvez estejamos mais na condição de mundo de regeneração do que mundo de expiação e prova. É um período que se estende e que se faz necessário para que essa condição aconteça. Mas o planeta Terra ainda será o mesmo. Talvez mudem
talvez não, com certeza mudarão muitos aspectos das nossas tecnologias, mas os seres ainda estarão encarnados. Os seres ainda terão corpos, o nosso céu ainda vai ser azul, nós vamos ter água, nós teremos vegetação, nós teremos animais, nós teremos os rios, as cidades, os aspectos gerais, comparados de hoje para daqui a 100 anos, nós perceberemos que haverá uma evolução, haverá uma renovação evidente, visível aos olhos. Mas a renovação maior, ela será nos seres, ela será no espírito das pessoas que estarão vivendo aqui. Espíritos mais evoluídos estão reencarnando e alguns já estão encarnados e eles vêm de culturas de culturas morais mais evoluídas do que a nossa, aspectos culturais, morais mais evoluídos do que o nosso, e eles vão nos inspirar em todas as áreas e vão assumir postos de controle e serão os arautos que nos auxiliarão nessa renovação dos costumes e das posturas individuais. Os espíritos que não estarão mais afeitos à condição do novo planeta, eles não poderão reencarnar. Obrigatoriamente, eles precisarão ser transferidos para outros orbes, em outras estrelas, em outros locais do nosso universo, e lá encontrarão, sim, aspectos que estarão mais de acordo com as suas vontades e o seu andar evolutivo. Vai ser a melhor escola para eles. Então, essa transição, ela está colocada para nós e os espíritos a evidenciam. Está na codificação, Kardec fala a respeito da renovação dos tempos na transição planetária. É importante que a gente fale sobre isso e aborde esses aspectos, porque a saída do planeta Terra, ou o aspecto de ficar encarnado no planeta Terra, depende de cada uma das criaturas. Cada um de nós, vivenciando a sua jornada agora, nesse período, aqui no planeta Terra, é que vai determinar o seu futuro. Cada um de nós, buscando esse entendimento e fazendo um esforço para evoluir junto com a massa daqueles que ficarão e que reencarnarão novamente aqui no planeta, faz parte do processo de trabalho que cada um de nós tem que realizar na sua caminhada evolutiva. Então, ficar no planeta Terra ou não ficar no planeta Terra depende de nós. Cada um de nós precisa desejar isso e trabalhar para isso. É isso que os espíritos gostariam que nós entendêssemos. Quanto mais informações nós temos e quanto mais informações úteis nós temos a respeito da transição planetária, melhor vai ser essa nossa condição. Para que nós, vindo a desencarnar, não tenhamos a surpresa de repente, perceber que o nosso planeta e a cultura que ficará encarnada nele se distancia de nós. Nós não temos, ou não possuímos, ou não acumulamos os elementos necessários para permanecer no orbe. É provável, e isso a gente pode afirmar com uma certa certeza, que hoje grupos familiares, espíritos familiares que se encontram encarnados, muito provavelmente serão divididos. Não tenho a menor dúvida de que todos nós, todos os grupos familiares terão espíritos que ficarão na Terra e espíritos que não ficarão na Terra. Mas isso depende da ação de cada um e ficar ou não ficar representa a melhor expectativa, a melhor situação para cada espírito. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, vai fazer com que a melhor situação se apresente para cada um. Então, independente do que aconteça, e independente do trabalho que vamos ter, ficando ou saindo, cada um de nós precisa ter essa noção. Por isso, de nós
tentarmos explanar o melhor possível a respeito desse período. A humanidade elegeu um projeto onde acredita que o ser humano frágil pode ocupar o centro do universo. Esse projeto de autossuficiência está fracassando e sua falência nos dá a certeza de que nossa psicosfera coletiva está entrando em colapso, perdendo sentido e adoecendo. Então, quando nós olhamos os dias dessa transição, os dias que estamos vivendo, nós percebemos que está acontecendo um fracasso, está acontecendo a falência do modelo humano frágil, do modelo humano egoísta e orgulhoso, aonde nós imaginamos que podemos construir uma sociedade e essa sociedade pode eliminar Deus, que esta sociedade pode viver sem espiritualidade, que essa humanidade, que essa sociedade podem viver apartados do Cristo. Isso é um engano e nós vivenciamos esse engano há muito tempo. Nós vivenciamos enganos a respeito de que nós, seres humanos, não precisamos de Deus. Que nós, seres humanos, não precisamos do Cristo. E isso evidencia o quanto nós somos ignorantes e o quanto precisamos evoluir ainda em termos espirituais para o nosso próprio benefício. Esse projeto de autossuficiência que nós fizemos, esse projeto humano de autossuficiência, ele diz para nós que a solução dos problemas que nós enfrentamos hoje, problemas que nós presenciamos hoje, passando pelos canais de televisão, ou quando nós estamos andando nas ruas e vivenciando a nossa vida em sociedade, em coletividade, esses problemas podem ser resolvidos por seres humanos, e não podem. Esses problemas, eles existem, eles estão acontecendo, essas dificuldades, a psicosfera coletiva que estamos vivenciando hoje, adoecida e perversa, essa psicosfera não vai ser resolvida por seres humanos, porque essa psicosfera foi criada por nós. E a forma de nós conseguirmos mudar esses aspectos é colocando novamente o Cristo como modelo e guia em todas as sociedades, em todos os aspectos da sociedade, e Deus como Pai e criatura suprema diante do universo. Então, diante do universo, Deus, diante da terra, o Cristo. Mas quando nós nos referimos a isso, queremos dizer, na política, nós precisamos ter o Cristo como modelo e guia. Na educação, nós precisamos ter o Cristo como modelo e guia. Na família, precisamos ter o Cristo como modelo e guia. Na sociedade, em geral, precisamos eleger o modelo e guia, que é o Cristo. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos substituir o Cristo por seres humanos falíveis. Nós vamos eleger companheiros de jornada. Alguém que está encarnado num mundo de provas e expiações não vai resolver o problema que nós estamos vivendo hoje. Não importa se ele é presidente da Rússia, se ele é presidente dos Estados Unidos, se ele é presidente do Brasil. Não importa. O mais alto cargo que nós possamos imaginar. Se esse indivíduo não tiver o Cristo como modelo e guia, fracasso. Retumbante. Coletivo. E se esse indivíduo estiver sozinho e as pessoas que estiverem junto com ele, ninguém governa sozinho, há uma coletividade que se une. Se essas pessoas não elegerem o Cristo como modelo e guia, fracasso. Nós vamos continuar andando em círculo. Nós vamos continuar vivendo psicosferas coletivas adoecidas. E nós vamos continuar em mundo de provas e expiações. Mas esse tempo está terminando. Mundo de regeneração é mundo material. Mas os indivíduos vão começar a se levantar porque eles vão começar a ter certeza
que enquanto não substituirmos esses modelos humanos frágeis e falíveis, não teremos sucesso em mundo de regeneração. Dizem os mentores que as crises morais não possuem fundo, pela razão que as criaturas sempre se superam em acrescentar quedas cada vez mais ruinosas ao seu currículo, até o momento que se cansam do sofrimento, quando então a única rota possível é a de ascensão. É o que estamos vendo agora. Quando a gente pensa que foi chocado suficientemente, algo nos choca mais. Porque nesse período, nessa transição planetária, nesse momento em que estamos vivendo, a espiritualidade encarnou todos os indivíduos que precisavam estar encarnados no mundo de provas e expiações, todos reencarnaram, e tudo é permitido. O mal, ele não se esconde mais. O mal, ele está nas redes sociais, ele está na rua. As criaturas circulam mostrando e exibindo todo o seu desequilíbrio. Então as quedas morais, elas não têm fundo. O indivíduo vai cair, vai cair, vai cair enquanto ele quiser cair. Até que a dor o desperte. E não há outro meio. A dor é uma professora severa. O amor é um outro professor. Mas o amor tem a sua didática. A dor tem a didática dela. E nós somos convidados, durante muitas encarnações, pelo amor. Mas, se nós fizermos ouvidos mocos, nós vamos chegar ao momento de entrarmos na classe da professora severa, da professora dor. Somente aí o indivíduo se cansa. Somente quando o indivíduo atinge o sofrimento e o sofrimento o atinge de maneira a despertá-lo, é que nós desistimos daquele projeto e então iniciamos a única rota possível, para cima. Então, podemos ouvir os apelos do amor ou podemos ouvir os apelos da dor. Depende de nós. Mas depende de nós. Se nós ouvirmos os apelos do amor, hoje nós vamos começar o nosso processo de ascensão. Se nós vamos esperar um pouco mais, vamos ouvir os apelos da dor. Mas talvez a dor não doa o suficiente para nós entrarmos em processo de sofrimento e desejarmos a mudança. Enquanto não o fizermos, estaremos caindo. Depende de nós esse processo de escolha. Mudar as nossas bússolas morais. Reconhecendo sua limitação e aceitando a realidade espiritual, a humanidade irá colocar Deus como centro de todas as coisas e de nossos corações. Aceitando a sua orientação e implementando seu projeto, renovaremos nossos valores da condição de fragilidade. Então, a partir do momento em que adotarmos Deus, sairemos desse processo doloroso, vamos entrar em condição de aceitar os nossos resgates, iremos fazê-lo com amor e dedicação e iniciaremos uma ascensão, uma jornada de ascensão, evoluindo até a condição infinita de espíritos herdeiros de um Pai infinitamente bom, infinitamente amoroso, infinitamente justo. Mas precisamos reconhecer, precisamos reconhecer. Não dói que chega para hoje reconhecermos o Cristo como modelo e guia e Deus como Pai de infinita misericórdia. Não está doendo ainda que chega. Precisa doer mais. Ou nós individualmente podemos desde já aceitar, reconhecer. Somos limitados. Somos espíritos em processo de jornada evolutiva. E a humanidade que estamos vivendo é de espíritos limitados em jornada evolutiva. Opa, então para lá. Eu não tenho condição. Eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de ajuda.
Como que eu faço para sair dessa condição de ignorância, de espírito limitado e aceitar uma realidade espiritual? Como que eu faço? O Pai tem oferecido Jesus. Desde há muito. Como modelo e guia da humanidade, transferindo para Jesus o leme dos rumos que os seres sob a sua tutela devem seguir, de modo que a ordem profunda de todas as coisas se consolide. Então Deus instituiu lei, mas Ele não deixou a gente sem orientação, sem ajuda, sem apoio. Ele disse assim, ó, tá aqui, eu ofereço Jesus, mas nós aceitamos? Será que aceitamos? Daqui uma semana nós vamos ter a Páscoa. Hoje é domingo de Ramos. Hoje as pessoas ergueram palmas e gritaram Hosana àquele que vem em nome do Senhor. E daqui uma semana crucificaram ele. Deus tem oferecido Jesus, ele tem oferecido. E Deus diz assim, ó, tá aqui o modelo e guia. Mas quem que tem que usar o modelo e quem que tem que seguir o guia? Jesus está fazendo uma trajetória. Jesus está mostrando um caminho. E ele disse assim, olha para mim. Eu sou o mestre. Quando chamaram ele de outras coisas, ele não aceitou. Nem de bom ele aceitou. Mas quando disseram mestre, mestre eu sou. Ele é. Ele sabe o caminho. Ele já nos leva há muito tempo. Mas a gente se distrai, fica distraído. E Deus oferece, segue quem quer. Porque quem que sofre? Quem que colhe o benefício? Nós. Quem que erra e tem que fazer de novo? Nós. Então Jesus é o cara. E a nossa sociedade humana, e ainda assim, para os espíritos encarnados na Terra, está lá na codificação, para os espíritos encarnados na Terra, Jesus representa o modelo e o guia, o máximo de perfeição a que o ser humano pode aspirar. Nós precisamos entender isso, aceitar e utilizar o mestre, seguir o mestre. Se ele é o modelo, se ele é o guia, como é que nós vamos fazer uma sociedade, como é que nós vamos fazer uma família, como é que nós vamos fazer uma comunidade utilizando um ser humano como modelo? Dizendo que é o ser humano que vai conseguir, o ser humano que vai fazer, o ser humano não vai nada. O ser humano tem que copiar aquilo que está posto para nós. Copiar quem? Jesus. Então, dentro da nossa vida, seguir as orientações do mestre. A gente tem um dom de dizer assim, mas eu queria tanto fazer um beija-flor, só que acabei fazendo um urubu. Não interessa. Começa fazendo urubu, até que você consegue fazer beija-flor. Mas você tem que olhar o modelo. Se a gente olhar o modelo, é provável que a gente faça cada vez melhor. Mas a gente tem que seguir o modelo. Se a gente seguir ser humano, se a gente seguir projeto falido, nós vamos falir também. A transição planetária também evidenciará novo tempo para a natureza, onde uma delicada transformação na flora e na fauna mudará a constituição do nosso orbe para meios mais favoráveis e criará um clima mais ameno e sem extremos. Então nós vamos percebendo, e quando a gente vai estudando dentro da doutrina e lendo as obras correlatas, que vêm explicando muitas coisas, nós vamos percebendo que a dificuldade que vivenciamos no planeta, ela está na relação dos seres encarnados nesse planeta. Então, se nós melhorarmos as nossas psicosferas, se nós melhorarmos a nossa condução e a nossa condição de espíritos encarnados, o planeta vai melhorar. O planeta já está melhor agora do que esteve há 500 anos.
Imaginem o nosso Brasil 500 anos atrás e tragam essa realidade para hoje. Já mudou muito e mudou para melhor. Já facilitou muito, já teve mais difícil. Mas vai ficar melhor ainda quando nós mudarmos a nossa psicosfera. O planeta sente essa psicosfera, o planeta sente esses eflúvios. Nós vamos prestar mais atenção, nós vamos trabalhar melhor, nós vamos cuidar mais da natureza, nós vamos preservar mais, nós vamos poluir menos, nós vamos ter ar mais limpo, água mais limpa, nós vamos ter mais luz, nós vamos ter climas mais amenos, porque saberemos controlar as nossas emissões e os nossos pecados a respeito do clima e do planeta, e vamos viver em condições menos desfavoráveis, com toda certeza. As comunidades farão alterações profundas em hábitos, alguns até multimilenares, abandonando definitivamente aquele da destruição, como a guerra, que conduzirão às mudanças posteriores na moral, no emocional e no espiritual da criatura. Então, vamos imaginar uma coisa que nós podemos abandonar sem problema nenhum. Guerra. Seria interessante nós fazermos alterações profundas de hábitos, alguns multimilenares, abandonando definitivamente, por exemplo, a guerra? Com certeza. Por que nós ainda temos isso? E por que nós ainda justificamos, vamos fazer o seguinte, se nós, aquela guerra que aconteceu lá, nossa, teve tanta evolução depois daquilo, tanta tecnologia, a economia. Será que nós não podemos fazer melhor? Será que esse dinheiro que está destinado aos orçamentos bélicos, se ele fosse usado na educação e na extinção da fome, na criação de empregos, na melhoria da estrutura, será que aquilo que a guerra propicia de avanço e de evolução, nós não faríamos com educação moral e progresso geral? Se esse dinheiro fosse conduzido para mãos menos egoístas e orgulhosas, será que ele não produziria mais frutos? Será que não estaríamos melhor abandonando, por exemplo, a guerra? Será que nós não poderíamos abandonar, por exemplo, a fome, as doenças? Será que não poderíamos abandonar, por exemplo, a segregação, a intolerância? Então nós temos muito que melhorar, mas nós temos muito que melhorar dentro de nós. Nós temos alterações muito importantes a serem realizadas dentro da sociedade. Mudança de atitude, mudança de paradigma, mudança de pensamento. Mudança de hábito. Se nós realizarmos isso, muito provavelmente o ambiente mudará. Muito provavelmente a comunidade vai mudar. Muito provavelmente a cidade vai mudar. Muito provavelmente o planeta inteiro vai mudar. Talvez aí a gente comece a perceber e a justificar a nossa condição de mundo de regeneração. Visualizando o ambiente, somos capazes de ver o íntimo de quem ali se manifesta. E quando evoluímos interiormente, o nosso ambiente de relação também muda, criando novas condições psíquicas para o enfrentamento das nossas mazelas que nos encontram. Então, se você chega num lugar e você vê o ambiente da pessoa, onde a pessoa vive, como a pessoa vive, como ela se expressa no ambiente onde ela está, você percebe como que está dentro dessa pessoa. Então você chega numa casa, ambiente desarmônico, sujo, mal cuidado, adoecido. Aí você vê 2 ou 3 ou 4 pessoas vivendo naquele ambiente. Qual é a conclusão que você chega? Desorganização interna, desequilíbrio interno, doença. O ambiente onde a pessoa está mostra como ela está por dentro. Então você olha o ambiente, você vê como é que está o íntimo da pessoa, como ele está se manifestando. E se você coloca uma pessoa lá dentro, que essa pessoa começa a mudar o ambiente, essa pessoa vivenciando os seus aspectos íntimos começa a mudar o ambiente,
limpar, organizar, chamar a atenção das pessoas, mostrar para elas que elas estão adoecidas, que elas têm que sair daquela condição. E em pouco tempo, aquele ambiente alterado muda as pessoas que estão lá. E as pessoas estando naquela condição, percebendo aonde estão, realizando essa mudança, vão externar no ambiente que elas melhoraram. Agora extrapola isso para o país todo. Extrapola isso para o nosso planeta inteiro. Então, o que é que nós estamos vendo? Analisem o ambiente humano, a sociedade humana em 2024. Estamos ou não estamos adoecidos? Estamos ou não estamos necessitando de mudança? E essa mudança é externa ou interna? É interna. Mas enquanto nós ficarmos estimulando o crime, enquanto ficarmos estimulando a preguiça, enquanto ficarmos estimulando sociedades que estão endeusando e empoderando outros seres humanos, enquanto estivermos vivenciando uma psicosfera adoecida, distanciada do Cristo e de Deus, como que estará o nosso ambiente? A nossa psicosfera coletiva vai ser boa ou ruim? E nós, intimamente, como estamos? O exercício da vida cria registros que geram magnetismo, que por sua vez atraem seres e situações, de modo que possam ser espiados e resgatados, reconfigurando o psiquismo, pois mesmo arrependendo e reparando, a expiação sempre é necessária. Então veja o que os espíritos falam. O exercício da vida cria registros. E esses registros geram magnetismo. E esse magnetismo atrai situações e seres. Exercício da vida. Mas eu vivo. Eu sei viver. E segue criando registros magnéticos. Segue atraindo o quê? Ah, mas eu não sei, eu não estou gostando do que está acontecendo comigo, não estou gostando dessas situações, não estou gostando dessas pessoas. Exercita um outro tipo de vida. Porque o exercício da vida é de quem? É de cada um de nós. Cada um de nós vê a vida, sente a vida, pensa a vida ao seu modo. Exercita a vida ao seu modo. E conforme eu vou fazendo isso, eu vou criando registros. E esses registros criam um campo eletromagnético psíquico que vai atrair pessoas e vai atrair situações. Então, aonde que está a raiz dos problemas? Dentro de nós. Aonde que está o problema? No nosso psiquismo. É como eu penso. É como eu manifesto o meu pensamento no ambiente. Porque se eu estou adoecido, como que está o meu ambiente? Adoecido. Mas se eu olho o ambiente e percebo que esse ambiente é criação mental minha, e eu mudei. Mudança. Eu mudo o ambiente. Porque eu mudei o meu psiquismo. Eu vou exercitar a minha vida e vou criar outros registros. Porque o exercício da vida é individual. O exercício da vida é do indivíduo. Como você vive? Você vai gerar um magnetismo que vai atrair aquilo que você precisa. Agora, se você pega isso e diz, opa, para aí, para tudo. O que está acontecendo? Olha só, uma situação, um ser, alguma coisa chegou até mim e provocou, me despertou, me acordou, me mostrou. Cara, muito obrigado, meu Deus.
Porque você cria leis magníficas e poderosas. Você acabou de me mostrar. E eu mudo. A lição foi aprendida. O exercício da vida criou o registro. Bom, mas então peraí. Eu vou atrair? Eu crio o registro? Ah, acabei de ficar milionário. Acabei de ficar rico. Porque aqui dentro eu vou fazer ajustes. E eu vou pegar esse ambiente e ele é meu. Eu vou criar nele o registro que eu quero. E o que você quer? O que nós queremos? Então é aqui dentro? É dentro da minha cabeça? Ah, mas eu vou olhar um rumo aí que eu quero seguir e vou por ele. Ninguém mais me segura. E quem que eu vou botar lá? Eu vou seguir um rumo. Quem que eu vou pôr lá? Quem que nós vamos pôr? Jesus. Eu vou serpentear pela vida. Exercício da vida. Eu vou serpentear. Porque livre-arbítrio, né? Não vai vir pronto, eu vou ter que fazer. Mas quem que eu vou botar lá no meu objetivo? O meu objetivo vai ser nobre, vai ser moral, porque eu vou botar o Cristo lá. E eu vou olhar para Ele. Eu não vou fazer uma linha reta, porque eu não consigo. Nós somos seres humanos. Mas eu vou olhar para Ele e eu vou seguir. Eu vou alcançar o meu objetivo. E eu vou exercitar a minha vida. Porque entre hoje e a perfeição do Cristo, eu vou ter que reencarnar. Eu vou ter que fazer família, eu vou ter que ter outros corpos, eu vou reencarnar em outros países, eu vou ter outros irmãos, eu vou ter filhos. E eu vou viver o exercício da vida, mas eu tenho um rumo, e eu vou para esse rumo observando um modelo. Eu não vou botar outra pessoa lá, eu vou botar o Cristo, porque é Ele que eu tenho que seguir. E quando eu fizer isso, eu vou gerar magnetismo poderoso, mas de coisa boa. Eu vou chamar para mim seres de luz, que vão compactuar com o meu projeto de evolução. E eu vou achar para mim situações favoráveis ao meu processo evolutivo. Fiquei rico, porque eu descobri que aquilo que eu preciso no meu caminho, eu vou atrair pelo exercício da vida. Não tem como fazer para falar disso de outra maneira. Não tem como. Nós precisamos usar essas figuras. Mas essas figuras, elas precisam ser para nós elementos poderosos direcionando a nossa vida. Para a gente deixar de andar em círculo, para a gente deixar de adorar ser humano, para a gente começar a subir no processo de ascensão e parar de cair. É uma linguagem figurada, mas ela é poderosa, se nós soubermos aproveitá-la. Tentar colocar data na transição é como determinar o fim de uma estação climática. Sentimos o calor, vemos as flores, sentimos e ouvimos os pássaros, mas ainda será inverno durante muitos dias durante a primavera, evidenciando que antes de uma se consolidar, a outra ainda estará presente. Então não há como colocar datas. Não há como dizer, começou a transição planetária no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, em tal lugar. Quando caiu? Não. Nós estamos na transição planetária. Também estamos saindo do verão e entrando no outono. Quando que isso acontece? Quando o Sol passou daquele determinado ponto, mas ainda vai ser calor na estação do outono. Então vai chegar um momento que vai ser outono, mas ainda não acabou o verão.
O verão, entramos na transição, não dá para definir. Não é uma coisa estanque. À meia-noite de tal dia virou para... Não, ainda vai ser calor, ainda vai ser inverno antes de ser primavera. Então é o que nós estamos vivendo agora. A transição entre duas estações espirituais. E a gente ainda vai ver os traços de uma na outra, mas nós já vamos perceber que aquela não é mais. Ela está aí, mas a tendência dela é acabar. Mundo de expiações e provas está acabando. Precisamos aprender a estudar o que é mundo de transição e provas para mundo de regeneração, para que a gente consiga, vendo o quadro geral, perceber quando uma está se manifestando, quando a outra ainda resiste, e perceber o que é que queremos fazer de nós nesse processo. Ansiosos, vivenciaremos perspectivas exteriores que a nossa imaginação cria. Mas nunca teremos como saber todas as transformações que serão alcançadas pelas criaturas, pois a transição é, sobretudo, um movimento interior, do ser. E é lá que deve ser iniciada e sentida. Transição é um movimento que nós que estamos encarnados estamos fazendo. Não é o planeta. O planeta sente a nossa psicosfera e se manifesta como exterior. O planeta, se você jogar uma bomba nele ou se você não jogar, o planeta, se você está ali ou se você não está. Agora, a nossa psicosfera afeta o ambiente? Sim. Você chega num lugar e olha, você vê quem mora lá como pensa. Então, a nossa mudança de perspectiva vai ser sentida no planeta. Mas não é o planeta que faz. Somos nós, individualmente e coletivamente. Então, nós vamos ficar ansiosos nesse período. Estamos sob fogo, sob pressão. Será que ficaremos quando acabar a transição planetária? Será que nós, no nosso comportamento, na nossa atitude, será que nós somos os mansos que herdarão a Terra para ficar na Terra quando se evidenciar, quando ultrapassar essa transição planetária? Será? Isso gera uma ansiedade em nós. E gera por quê? Porque nós tivemos aí algumas milhares de encarnações e chegou a hora da prova. Acabou o ano, precisamos fazer a prova para ficar na escola mais um ano ou ir para outra escola. O bom é que a gente não vai sozinho se a gente sair do planeta. Se nós não conseguirmos ficar aqui na transição planetária, a gente não vai embora sozinho. A gente vai em coletividade, a gente vai em muitos. Mas muitos também ficarão. E esses muitos que ficarão, talvez sejam amores nossos, talvez sejam queridos nossos. Então, há uma grande saudade se aproximando. Nós vamos sentir saudade e muitos sentirão saudades de nós. E a volta, ela demora um pouco. Aqueles que vieram de Capela ficaram muitos séculos, muitos milhares de anos aqui, até que foram enviados de volta para Capela. Nós talvez venhamos de Capela ou talvez venhamos de outros orbes. Mas é possível que, desencarnados, lembremos dessas histórias antigas e sintamos a saudade dos ambientes em que estivemos e sintamos saudades daqueles que ficaram. E sintamos a saudade que sentem de nós, porque a distância não separa aqueles que se amam. Os sentimentos sempre nos alcançam. Mas só sairemos da escola quando nós aprendermos
E Joana de Ângeles diz isso. Nós só sairemos do planeta Terra quando nós soubermos tudo sobre tudo. Ela deixa isso muito claro. Tudo sobre tudo. Então, estudar esses aspectos talvez não seja simpático para nós, mas, como é tudo sobre tudo, em algum momento teremos que fazer. Não é possível saber os critérios que serão adotados para eleger os degredados, nem como esse critério será aplicado, de modo que qualquer indivíduo possa fazer parte do grupo, desde os irmãos perturbados do umbral até nossos amados nos núcleos de socorro. Nós não sabemos quais critérios elegem aqueles que ficam, elegem aqueles que vão. O que nós sabemos é que os mansos herdarão a terra, aqueles dóceis, aqueles que são amorosos, aqueles que são elegíveis para ficar. Se nós não temos ainda esses pendores, comecemos a elegê-los e comecemos a estudar os melhores caminhos para nós dentro dessa transição. Não é possível para nós especularmos, porque quem decide são espíritos de alta esfera, espíritos evoluídos, que não vão nos dar satisfação. Então, nós não devemos fazer juízo. Nós não devemos dizer, fulano vai e fulano fica. Nós não sabemos quais são os critérios e nós não sabemos como esses critérios serão adotados. O que nós podemos fazer é agir sobre os nossos próprios pensamentos, esperando que as nossas opções sejam as melhores. O degredo é pintado sempre com cores sombrias, mas antes de ser punição, é um ato de bondade pedagógica de um mestre sábio que vai adequar o aluno ao melhor ambiente para esse aluno, que auxilie no seu desenvolvimento, no desenvolvimento de suas habilidades, em justiça e renovação interior constante. Então, o aspecto que vai ser usado é justiça, amor e caridade. Esse é o critério que vai ser usado para medir quem parte e quem fica. Justiça, amor e qualidade aplicados em equidade. Nós sempre podemos imaginar que degredo é uma coisa sombria, mas não é. Não é punição. São mestres sábios que sabem qual a melhor escola para aquele aluno, qual o melhor ambiente para tirar daquele aluno o melhor e o máximo do seu potencial. Sempre observando com justiça, amor e caridade. Eles não são lançados, eles não são jogados, eles não são chupados. Eles são conduzidos por mestres sábios e amorosos, que vão cuidar daquele indivíduo aonde ele for plantado depois da transição que lhe ocorrer. Então ele não está abandonado e está sendo cuidado e conduzido. O que ele precisa saber é que, mesmo passando por dificuldades, ele não está sozinho. Mesmo vivenciando aquelas dores que vão atingi-lo, aquilo é para o seu bem. E ao final do processo ele vai sair melhor e vai sair mais evoluído. Então, dá trabalho, deixa saudade, mas não é punição. É um ato de amor de um mestre sábio. O nosso país é uma nação sem grandes karmas coletivos. É uma nação não beligerante, relativamente livre de preconceitos clássicos, pois aceita a miscigenação. É o maior país espírita do mundo, criando centros e levando a doutrina em todos os locais da Terra. O Cristo transferiu a árvore do Evangelho para o Brasil. Se fosse para eleger um lugar para estar na transição planetária, é aqui. Nós estamos
no melhor lugar, no tempo mais difícil que cerca a Terra. Estamos aqui por merecimento ou porque alguém avalizou a nossa estadia. De qualquer forma, vamos aproveitar. Vamos ter consciência disso e vamos aproveitar. Para alguns, com certeza está mais difícil. Para outros, como nós, está mais fácil. Existem locais na Terra que ainda estão vivendo condição de mundo primitivo, e existem locais na Terra que já começam a vislumbrar as luzes do mundo de regeneração. Eu arrisco a dizer que aonde nós estamos é um desses lugares. Não percamos, por favor, não percamos essa oportunidade. Saibamos aproveitar, saibamos merecer, saibamos nos calçar dos conselhos sábios do Cristo e do seu Evangelho, coloquemos esse nosso mestre como modelo e guia das nossas vidas e façamos o esforço para ficarmos no mundo de regeneração. Todos os livros que eu citei são bons, concito a todos para que busquem e leiam e se esforcem e estudem e aprendam, porque esse é o melhor tempo para fazê-lo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos colaboradores e auxiliares da nossa vida, que nos auxiliam nesse exercício que os Espíritos citam como aspecto essencial de estar na Terra, vivenciando a lição que nos cerca. Que sejamos merecedores dessa atenção, que façamos um propósito íntimo para que assim o seja, e que nós possamos eleger definitivamente o Cristo como modelo e guia das nossas vidas, para que nós não nos equivoquemos na jornada que vamos iniciar e eleger para o nosso benefício. Que o Mestre seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine o caminho por onde iremos trafegar. Que assim seja. Boa noite.